Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. E hoje estamos aqui para ler Gênesis capítulo 22. Até onde vai a sua confiança em Deus? Você confiaria em Deus mesmo se ele pedisse exatamente aquilo que você mais ama? Esse é um texto impactante. Vamos à leitura? Gênesis, capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, a voz do... Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quizede, Azo, Pildas, Gidrafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Aqui termina o capítulo 22. Nesse texto, vemos a confiança de Abraão. Deus fala diretamente com Abraão. Ele é o patriarca da fé. E Deus chega a Abraão e dá uma ordem. Quando Deus chama Abraão, ele diz: Eis-me aqui. Agora, o mesmo Deus que promete, que prometeu e que cumpriu, pede.
não porque precisa de sacrifício, mas porque deseja revelar quem ocupa o centro do coração de Abraão. Deus chama pelo nome e ele responde: Eis-me aqui. E nesse capítulo nos ensina que a fé madura responde antes de entender. Abraão não entende, mas ele vai fazer. O silêncio de Deus não significa que ele está ausente, que ele não contempla, que ele não está perto. E a obediência, ela procede ou precede a provisão de Deus em nossa vida. Abraão sobe o monte, Abraão em silêncio leva a lenha, o fogo e o filho. E fica a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E ele responde: Deus proverá. Nesse exato momento, ele entende que não se tem resposta, mas ele sabe, ele tem fé que Deus vai trazer a resposta. E ele prepara todo o sacrifício, coloca Isaac, e ele entende que é um processo. Deus não queria o filho, Deus queria um coração inteiro, um coração disponível. O quanto nós nos disponibilizamos à vontade de Deus seria a pergunta para hoje, para nós aplicarmos a nossa vida, é entender a quantas coisas temos um apego emocional, o que é que a gente tem medo de perder quando pensamos em fazer algo para Deus, quando Deus nos pede algo. Qual é o nosso medo? Qual é essa confiança que eu tenho nessa relação com Deus? Como que eu me entrego quando Deus me pede algo? É nesse lugar que está a nossa reflexão de hoje. Esse texto nos ensina que não existe um vínculo saudável na relação com Deus quando algo ocupa esse lugar, quando algo terreno, quando um bem terreno, quando uma pessoa, quando alguma coisa é mais importante do que o relacionar-se com Deus. Quando transformamos pessoas, sonhos, promessas em lugar absoluto, nós nos adoecemos emocionalmente. E esse cuidado é necessário. O que você tem medo de entregar a Deus? O que tem aí que é necessário você olhar? Às vezes, o que nos prende não é o que Deus quer tirar, mas o que Ele quer curar, entende? Às vezes eu preciso me deixar ser curado ou curada. E às vezes eu fico esperando que Deus faça, embora, e muitas vezes eu é que tenho que fazer. O que você ama profundamente, vai para um momento de oração, ou também escreva é algo que nos faz aprender muito, refletir muito, escrever nos traz um momento de cura também. O que você ama profundamente, o que você tem medo de perder e que ainda você tenta controlar. Pense nisso. Se você achar alguma coisa, entregue a Deus em oração e fale com Ele: Senhor, eu confio que o Senhor é o meu provedor, que o Senhor vai trazer as respostas necessárias, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não sabendo o que o Senhor quer e como o Senhor quer. Mas eu confio que o Senhor pode ser meu provedor. Quando Deus é suficiente, nada precisa ser segurado com medo, nada, 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 porque Ele é suficiente. E aí eu encontro paz nesse lugar de entregar a Deus e não tentar controlar tudo que está acontecendo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. E se você acha importante, interessante, comente como foi para você estar aqui, fazer essa reflexão, entender a palavra, parar para refletir nas coisas que vêm do alto, que vêm do coração de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento de ler a tua palavra e de entender que muitas vezes o Senhor vai nos exigir algo que talvez seja aquele lugar que precisamos de ser curados.
que talvez também seja algo que não entenda, que o meu coração fique confuso, que a minha mente possa em algum momento pensar em questionar, mas que eu, Senhor, seja como Abraão, que eu tenha fé, que eu entenda que o Senhor sabe todo o processo, eu não sei. Mas o Senhor tem desenhado tudo aquilo. Se o Senhor pediu algo, é porque eu preciso aprender, é porque eu preciso também entender que muitas vezes a entrega é difícil, é desafiadora, porque às vezes estamos ligados a muitas coisas da vida, a bens materiais, a pessoas, a muitos comportamentos e atitudes que aprendemos ao longo da vida, mas que nós sejamos cada dia mais sensível à tua voz e acreditar, ter fé que o Senhor sempre dará as melhores respostas, que eu seja essa pessoa que entenda os teus processos e não questione, mas que eu tenha fé cada dia acrescentada. Oro para que todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco todos os dias também entendam esse processo que o Senhor às vezes traz para a nossa vida como lição, como ensino, como aprendizado, e talvez sim o Senhor leve algo da nossa vida, porque isso nos faz ficar trocando o seu lugar. E sim, se o Senhor levar, que nós possamos entender também que é um processo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que esse seja um dia abençoado, que você tenha sempre esse lugar de confiar que Deus tem as melhores respostas para as nossas vidas. Em muitos momentos eu vou precisar agir, eu vou precisar fazer algo, eu vou precisar entender que as ações que eu faço também está dentro do processo de aprendizado, de amadurecimento, de relacionamento com o Pai Celestial, que é um Pai amoroso. Deus abençoe sua casa, sua vida. Até nossa próximamente leitura da Palavra de Deus.